Antes de mais nada, eu gostaria de estar lendo uma passagem no livro de Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 39, e capítulo de número 11, versículo 1, que vai dizendo assim: Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Mais uma vez, nós, porém, não somos dos que retrocedem, mas dos que creem e são salvos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite, Pai, por mais essa oportunidade que estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa, Pai querido, separar um momento, Pai querido, para falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que sejam, Pai querido, as Tuas mãos, Senhor, guiando essa mensagem aqui nessa noite, Pai. Assim nós te pedimos, e em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, meu querido? Meus irmãos, lendo aqui sobre essa passagem, hoje eu tenho o seguinte tema para a mensagem da noite, que é: espere, mas não pare. Exatamente, espere, mas não pare. Mas daí a gente pode passar, mas esperar, como é que eu vou esperar e não vou parar? Ou então, como é que eu vou ficar esperando, mas vou continuar prosseguindo? É simples. Se a gente for pegar o significado dessas palavras, eu fui dar uma olhadinha no dicionário. A palavra esperar, ela significa ter esperança, contar com alguma coisa, não agir ou não tomar decisões, não desistir de algo, até que a efetuação de um evento que se tem por certo, ou provável, ou desejável, aconteça. Já parar significa deter o processo, o deslocamento, o movimento. Fazer, deixar ou deixar de mover, interromper momentaneamente ou definitivamente uma atividade ou uma operação. Não ter seguimento, ou seja, chegar ao fim. Por isso, nessa noite, a palavra que eu tenho para a minha vida e para a sua vida é: espere, mas não pare. Dê um tempo para que você tenha esperança, mas não encerre os planos de Deus para a sua vida. Amém? O Vanderlei tem a canequinha da Carisma, né? Daí ele virou para mim e falou assim: eu vou deixar vocês usar minha canequinha do sertão. Não sei se dá para ver aqui, mas aqui tem vários cactozinhos aqui. Eu achei que ia ter um suco aqui, um refrigerante, mas é água mesmo, gente. Graças a Deus. Amém? Vamos lá. Então, a função de nós esperarmos é para que nós tenhamos tempo, ou deixemos tempo, para que Deus ele possa agir de uma maneira ou sobrenatural, ou então de uma maneira, muitas das vezes até simples, mas que a gente não enxergue. Porém, é um costume de muitas pessoas, inclusive os nossos, nós não temos a paciência de esperar. E muitas das vezes, quando nós temos que esperar, nós desistimos. Então nós paramos. Em Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai dizendo, a partir do versículo de número 3, assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Mais uma vez o versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, como nós vimos, né, que esperar pode também significar ter esperança ou esperar algo, nós sabemos através da palavra de Deus que a esperança no Senhor, ela não é em vão. Paulo ele vai nos orientando a respeito disso. Mas muitas das vezes nós pegamos e deixamos a esperança de lado e vivemos uma vida
totalmente fora daquilo que Deus ele planejou. Eu separei alguns exemplos aqui para a gente, de quando nós esperamos e de quando nós paramos. Um exemplo bem conhecido, está lá em Gênesis 16, vai falando a respeito da promessa que Abraão ele veio e recebeu do Senhor. Que ele teria um filho, né? E esse filho viria através da sua esposa, Sara. Porém, Sara, ela não teve a paciência e a espera para poder alcançar aquilo que Deus havia prometido. Ela então para um pouco no tempo ali e ela resolve agir esquecendo da esperança que Deus havia prometido ali para eles então. Então lá no capítulo 16, versículo 1 e 2, vai dizendo o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Amém? Então aqui nós vemos que ela havia se precipitado ali. Ela esqueceu da espera e parou. Então ela pede para que Abraão, ela tome ali a sua serva e através daquilo dê continuidade à sua família. A palavra de Deus vai falando que quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Porém, a palavra de Deus vai dizendo que Abraão, ele perseverou naquilo que Deus havia prometido a ele. E mesmo assim, ele esperava que Deus cumprisse aquilo que havia falado a ele. E cerca de 14 anos depois, o Senhor veio e cumpriu a sua promessa. Através da sua esposa Sara, então, Abraão teve o seu filho Isaque. E é interessante como algumas coisas na nossa vida, elas acabam repetindo, ou acabam acontecendo também na vida dos filhos. E isso nós vemos também na palavra de Deus. Mais para frente ainda, nós vamos vendo que quando Isaque, ele pega e se casa com Rebeca, Rebeca sofria da mesma situação que a sua sogra, no caso, a mãe de Isaque. Por quê? Porque ela também não poderia ter filhos. Mas diferente da sua mãe, Isaque, ele persevera em esperar. A palavra de Deus vai falando que ele se casa com 40 anos. E após ele se casar, ele persevera em oração para que a sua mulher tenha filhos. E é interessante, irmãos, que essa oração ela não durou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ela durou 20 anos. Em Gênesis 25, versículo 21, vai dizendo o seguinte: Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Continuando no versículo 24 a 26, vai dizendo: Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era um ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso, lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no seu calcanhar, ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca deu à luz. Amém? Então nós vemos aqui que durante 20 anos, Isaque perseverou, orou e esperou a provisão que Deus viria a dar a ele, que era um filho de sua esposa Rebeca. Amém? Mas quando nós esperamos, sempre gera alguma coisa dentro do nosso coração. A espera ela gera dúvidas, a espera ela gera questionamentos, a espera ela gera momentos de aflições, a espera ela gera momentos de julgamento, porque as pessoas que estão ao nosso redor acabam julgando: poxa, por que ele não faz isso? Por que ele não faz aquilo? Porque parece que ele está parado, que ele não está fazendo nada. Mas eu creio que nessa noite, a espera do Senhor, quando nós esperamos no Senhor, eu creio que Deus ele faz um mover, ele age de uma maneira tão gigante, irmãos, mas tão tremenda,
que às vezes as pessoas não veem e nós não enxergamos, mas quando nós percebemos, aquilo que está guardado no nosso coração, que nós tantos esperamos, irá aparecer na nossa frente num piscar de olhos. No momento certo, na hora certa, no momento em que nós estivermos preparados para receber aquilo que nós esperamos, Deus ele entra com a provisão em nossas vidas. E Ele faz, porque o nosso Deus ele é Deus de fazer o extraordinário. O nosso Deus é um Deus de fazer milagres. E o nosso Deus não é um Deus de parada. O nosso Deus é um Deus que faz as coisas na hora certa e no momento certo. Aleluia. E quando surgem dúvidas em nossas vidas, nós temos que estar preparados para esse momento. Quando surgem tormentas em nossas vidas, nós temos que estar preparados para esse momento. Por isso é interessante quando Jesus ele vai falando no livro de Lucas, no capítulo 6, ele vai dando um exemplo ali de duas pessoas que constroem suas casas. Uma constrói sobre a areia e a outra constrói sobre a rocha. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês nessa noite. Onde nós estamos construindo a nossa casa, onde nós estamos construindo tudo aquilo que nós esperamos, onde nós estamos depositando a nossa esperança. É sobre a areia ou sobre a rocha? Lá em Lucas 6 vai dizendo, a partir do 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém? Agora, para a gente poder parar um pouco e analisar. Imagine qual que é a diferença entre esse homem que construiu a sua casa, a diferença entre as casas, né, vamos dizer. Visualmente, aquele que construiu sobre o chão, sobre a areia, e aquele que construiu sobre a rocha. Vocês sabem dizer? Vocês pararem um pouco aí para analisar, poxa, eu estou vendo uma casa. Uma casa está construída sobre a rocha, a outra casa está construída sobre a areia. A gente consegue enxergar? A gente consegue ver a diferença? Depois que a casa está construída, a gente não consegue enxergar, não é? O que a gente consegue contemplar é os acabamentos, né? Um tem um acabamento mais bonito que o outro, uma fachada é mais bonita, outra fachada talvez seja mais simples. Mas a palavra de Deus vai falando que aquele que construiu sobre a rocha, ele tem um fundamento mais forte, ela está mais segura. E é interessante que a palavra de Deus ele vai falando que não é simplesmente ele pegar e construir sobre a rocha. No livro de Lucas vai estar falando que ele cava, encontra a rocha e ali ele constrói a sua casa. Enquanto o outro simplesmente construiu a partir do chão. Esse trabalho de cavar, esse trabalho de colocar a pá, tirar a areia, coloca a pá, tirar a areia, é um trabalho de paciência. É um trabalho de espera. E é um trabalho em que a gente não pode parar. Quanto mais você cava, você não sai daquele lugar. O que mais demora, vai dizendo assim, o que você mais vê e que não sai do chão dá mais desespero, igual o Vanderlei fala quando começou a construir lá o recanto. O pessoal cavava e não via nada brotar do chão e dava até desespero de ver. Mas é necessário para que a estrutura se mantenha firme. E quando nós cavamos e vamos procurando cada vez mais a rocha, e essa rocha é Cristo, e nós vamos e nos firmamos a ela, nós podemos esperar vento, nós podemos esperar tempestades, nós podemos esperar torrentes de água, mas nós teremos a certeza que nós não nos abalaremos. E nós temos a certeza que valeu a pena esperar
todo aquele tempo, todo aquele trabalho, porque Jesus ele irá nos guardar e Jesus irá nos proteger. Mas esse trabalho de busca, esse trabalho de escavação não é um trabalho fácil, é algo que ninguém vê, é você e Deus. Feche a porta do seu quarto, busque a presença do Senhor, se alimente da palavra do Senhor, e isso ninguém enxerga. As pessoas enxergam as casas prontas, as pessoas enxergam as casas já edificadas, mas não sabe a diferença, como eu perguntei, aquela que está firmada na rocha e aquela que não está firmada na rocha. Mas Deus ele conhece o seu coração, e você sabe aonde você tem colocado a sua esperança, e você sabe aonde você tem esperado, e você sabe que confiando em Cristo, confiando em Jesus, nada poderá abalar a minha e a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que fortalecer a nossa vida. E essa busca incessante, essa procura incessante, ela se dá no dia a dia. Quanto mais buscamos, quanto mais nós nos aperfeiçoamos na palavra de Deus, quanto mais nós nos intensificamos, nós dedicamos tempo às coisas do Senhor, mais e mais coisas podem vir sobre as nossas vidas. Muitas e muitas coisas podem se levantar contra as nossas vidas, e nós podemos não estar enxergando, nós podemos estar no momento de espera, mas nós sabemos que o Senhor ele irá nos guardar em todo o tempo, que o Senhor irá nos guardar independente das circunstâncias que ocorram em nossas vidas. Como está lá em Salmo de número 40, no verso 1, coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Coloque a sua esperança no Senhor. Creia que Deus ele irá fazer infinitamente mais. Creia que Deus ele irá agir de uma maneira tão grande, que as pessoas que vão olhar, poxa, mas parecia que a casa dele era tão simples, era tão pequena, e veio esse vento, veio tudo isso aqui, mas ele continuou ali em pé, ela continuou ali em pé. É porque você trabalhou, é porque você batalhou, é porque você esperou, e é porque você soube esperar no Senhor. O nosso Deus ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que muitas das vezes nós cansamos de tanto correr, cansamos de tanto caminhar, nós não aguentamos mais, nós paramos, mas Deus ele é aquele que está no nosso lado e fala assim, olha, eu caminho contigo. Eu ando com você, não desanime, o momento certo, na hora certa, tudo vai acontecer. Em Eclesiastes no capítulo 3 vai falando, para tudo há um tempo, uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Todas as coisas acontecem no tempo determinado de Deus. E eu creio que Deus ele tem um tempo estipulado para cada um de nós. Então persevere, espere e não pare. Não olhe para trás. Não ande para o lado, não ande para o outro, mas continue sempre perseverando no Senhor. E é por isso que a palavra que nós iniciamos em Hebreus, que diz, nós porém não somos dos que retrocedem, mas dos que creem e são salvos. A fé é a certeza do que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós cremos porque nós temos fé, mas nós não vemos, mas acreditamos que Deus ele é capaz de fazer infinitamente mais e coisas tremendas em nossas vidas. O nosso Deus ele não mudou, o nosso Deus ele é o mesmo Deus que atendeu ao coração e à perseverança de Abraão, o mesmo Deus que atendeu à oração de Isaac, o mesmo Deus que ouviu Ana em seu sofrimento por não poder ter filhos, o mesmo Deus que esteve com Davi durante toda a sua vida. Esse é o Deus que está conosco, esse é o Deus que nos guarda, esse é o Senhor que nos pede para que nós tenhamos paciência, que nós possamos esperar e crer que Ele
irá fazer sempre o melhor para todos nós. Aleluias. Amém, meus irmãos? E para finalizar, gostaria de ler o Salmo de número 46. Não vai aparecer aí para vocês, mas vai dizendo: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está e não será abalado. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e estando nele, nada irá nos atingir. Cavando e edificando a nossa casa na rocha, o Senhor irá nos guardar sempre e sempre. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, apesar de ser uma palavra aparentemente simples, espere, mas não pare. Eu espero que você tenha entendido aquilo que Deus ele falou no meu coração. A espera, ela não tem que ser simplesmente eu vou ficar aqui esperando se algo acontecer, não. Eu vou ficar aqui esperando, mas eu vou me movimentar. Eu vou cavar, eu vou procurar, eu vou me aperfeiçoar e eu vou encontrar a rocha onde eu vou edificar a minha esperança. E essa esperança, ela não nos deixa. Essa esperança é Cristo, é Jesus, que é magnífico, que é grandioso, que é bondoso e que nos guarda hoje e sempre. Amém? Vamos estar louvando o Senhor? Aleluia.